Obrigado, Ana, Obrigada. pela generosidade de vir prestar um testemunho. Eu lembro-me muito bem do nosso primeiro encontro, antes da pandemia, imediatamente antes, e nessa altura eu não vi nem a cantora, nem a escritora. Aquilo que vi foi uma senhora de aspecto frágil, profundamente angustiada, mas com uma força interior brutal e uma vontade de ajudar as suas filhas, num pedido de ajuda que era muito pungente, muito sentido, mas que simultaneamente transmitia uma vontade completamente indomável de encontrar uma solução para a dor, uma dor profunda, que elas viviam. Eu gostaria que a Ana falasse um bocadinho sobre essa experiência, a experiência antes de chegar ao PIN, depois o caminho que foi feito, e aquilo que é a esperança, e a importância de ter encontrado a ajuda de que andava à procura. Se quer que eu fale sobre estas coisas todas, não pode dizer essas coisas simpáticas, senão eu choro e depois já não falo sobre mais nada. Muito obrigada pelo convite, foi uma honra enorme. Na verdade, devo dizer que eu não tenho grande dificuldade em falar em público, mas estou verdadeiramente nervosa. Primeiro porque é consigo, e tenho sempre medo de estar, pronto, de desiludir. Mas também porque... É uma impossibilidade. Pronto, vou largar esse medo. Mas também porque e quando aceitei fazer esta conversa, porque tinha os objetivos do CAPIT e esta sensibilização tem-se tornado, como é óbvio, uma das minhas missões, porque vejo a falta que faz e o importante que é. Mas uma das coisas que me preocupava e que me preocupa agora aqui sentada, não é? É que este é de facto um assunto muito difícil, porque é um assunto que não é meu, não é a minha vulnerabilidade só que eu exponho aqui, não é? Tem a vulnerabilidade dos meus filhos envolvido e isso deixa-me nervosa, claro, mas não podia deixar de aceitar e não podia deixar de falar e curiosamente quando eu aceitei e quando vi o cartaz e quando comecei a perceber que de facto ia acontecer, percebi de facto quantos preconceitos é que nós temos em relação às palavras, quantos medos é que nós temos, quanta ignorância, não no sentido agressivo da palavra, mas de mesmo de falta de conhecimento é que não temos, e as pessoas à nossa volta, recebi muitas conversas sobre, depois de verem o cartaz, não é? Porque isto não é uma coisa que se fala com toda a gente, portanto havia muita gente que não tinha alguma consciência e perceber como as pessoas não sabem tanto, mas eu própria, o meu medo, não é? O meu medo dos rótulos, de expor, de dizer a coisa errada. Por isso estou aqui de coração, mas de facto com os meus nervos aqui também. Sim, basicamente a nossa história antes do PIN foi uma história do nascimento de gêmeas inacreditáveis, fantásticas, as nossas primeiras filhas, e de uma primeira infância maravilhosa, na verdade, sem grandes dificuldades ou desafios. Eu tinha do alto, eu tinha estudado Educação de Infância e vinha do alto da minha arrogância de que estava tudo controlado, eu não tinha grandes dificuldades com crianças, já tinha estado com 20, o que era estar com 2, tranquilo. E a maternidade ensina-nos sempre, não é? Que de qualquer mito que nós somos aquela mãe que não vai fazer aquilo ou aquela mãe que não vai dizer aquilo, a maternidade rapidamente nos remete à nossa insignificância e por isso fui aprendendo com elas. À medida que fomos crescendo e que os desafios foram, ou melhor, que as expectativas da sociedade foram ficando mais exigentes, nós começámos a ter desafios muito difíceis, com ansiedades. Os sintomas principais eram ansiedades e principalmente com a escola. Tivemos grandes desafios com a escola, porque pela razão que elas não encaixavam e não eram tão ditas o normativo, não é? Não entravam na escola com facilidade, não ficavam na escola com facilidade, tinham muita facilidade académica, mas muita dificuldade com as ansiedades e com a parte emocional. E
E nós só víamos, eu também sofri de ansiedade toda a minha vida e, portanto, a ansiedade para mim era uma coisa muito fácil de identificar. Eu lembro perfeitamente do primeiro ataque de pânico de uma delas, que qualquer outra mãe teria levado às urgências, não é? A falta de ar, e eu sabia exatamente o que estava a acontecer, portanto, nesse sentido, estava familiarizada com isso, mas, e decidi procurar ajuda, porque pensei, pronto, lá porque eu tenho ansiedade há não sei quantos anos, posso ajudar mais cedo, e então fui procurar ajuda. E a ajuda que encontramos foi muito, muito, muito difícil e muito desesperante, porque quer a ajuda na escola, não é? Quando a pessoa diz, olha, temos aqui esta questão, não temos nenhum problema académico, temos aqui uma dificuldade em entrar na escola, ou ir à escola, ou fazer alguma parte da escola, e a resposta ser sempre, e foi com esse desespero que eu cheguei ao PIN, o coisa disse, sim, mas vocês pais têm que ser mais firmes, isso é você que é muito ansiosa, isso, e eu... Ana, porque eles recusavam-se a entrar. Sim. Sempre houve dificuldade na recusa de entrar. Depois passou a haver uma recusa total de ir. Mas a primeira parte foi uma recusa de entrar. E você deixavas a chorar lá dentro? Isso era passámos por tudo. Isso é aquela coisa que me faz rir, que é quando as pessoas dizem, mas é que tu tens que experimentar, ou tens que ser mais firme, ou por um limite, não percebem que os pais nestas situações já passaram pelo espectro inteiro da parentalidade, já foram super compreensivos, já falaram com imensa calma, já se zangaram, já se passaram para limites que nunca, jamais, em tempo algum, imaginavam que era possível passar. E, portanto, nada funciona. Portanto, o livro do típico parentalidade, agora põe lá no banquinho e fica 5 minutos a pensar que isso é uma fantasia, não há hipótese nenhuma. E eu comecei-me a sentir profundamente, eu e o meu marido também, obviamente, profundamente sozinhos, em solidão profunda. E incompetentes ou não? Incompetentes total. Incompetentes, sim e não. Porque, por um lado, há uma parte de mim que pensa, ok, claro, mas há outra parte que eu sabia que havia ali qualquer coisa que não... Eu quase que parecia uma parte de mim mais arrogante, mas era a parte de, não, isto não é só a minha culpa, eu posso ter todos os defeitos, eu digo aqui, aliás, falo sobre eles sem problema nenhum, vou à terapia, tinha o meu terapeuta na altura, faça a terapia que quiserem, assuma a ansiedade toda que quiserem, todas as dificuldades que eu possa ter. Mas chega a um limite em que está bem, eu sou uma pessoa ansiosa, elas cresceram nesta família, é o que é, e agora o que é que fazemos sobre isto? Não é? A narrativa da culpa da mãe ainda tem um limite, não é? E então, quando começámos a procurar ajuda mais profissional, a narrativa mantinha-se, continuávamos sempre nesta coisa que era culpa vossa, no fundo. Que era culpa nossa, que os limites, que era uma questão de permissividade, que visto de fora, mesmo em relação às entradas na escola, visto de fora era fácil, pegava-se nela e coisa, porque, e aqui vinha a grande questão, elas lá estavam ótimas. E na escola estavam ótimas, portanto, o problema é claramente seu. E eu, nesta solidão, acabei por encontrar na internet, em grupos de americanos de ansiedade, de OCD, de Asperger, de autismo, de repente histórias de calma. Há aqui uma quantidade de pais que são muito diferentes de mim, porque depois a coisa pessoalizava-se, que é, tu não estás a trabalhar, por isso tens tempo a mais para eles e satisfazes demais, ou tu estás a trabalhar e, portanto, quer dizer, havia sempre... Eu pensava, pais em todos os contextos, em todas as situações, com milhares de filhos diferentes, que estão a descrever exatamente a mesma situação e outros muito diferentes, que muito exigentes, muito rígidos, que depois acabavam por ter que destruir essa rigidez toda porque a coisa pura e simplesmente não funcionava. Quer dizer, há um limite, não é? A pessoa pode zangar-se, pode castigar, pode dar um açoite e depois o que é que faz? Se aquilo se descontrola, o que é que a pessoa faz? Por isso, eu sabia que havia outro caminho, que tinha que haver outro caminho. Ana, a sua visão do problema e do seu marido eram iguais e decorreram em simultâneo? Ou havia alturas em que você dizia, Sara, tens que ser mais... tens que compreender, e ele diria, mas houve outras vezes em que tu também fizeste não sei o quê, quer dizer, isso era também, para além da dificuldade com as suas filhas, com as vossas filhas, tinha também repercussão na relação, era uma coisa que de alguma maneira ia provocando turbulência na vida do casal? Acho que por
Acho que se tivesse qualquer outro marido ou um marido mais agarrado à ideia de parentalidade muito rígida, acho que tinha sido impossível, porque acho que na parentalidade isto já acontece muitas vezes, não é? Há algumas divergências de pedagogia e já há fricção. Neste extremo, acho que era impossível sobreviver a isso. Por sorte, o Eduardo é um pai incrível e muito aberto ao que elas estão o que está a receber. Há um terapeuta que diz sempre play the hand you've been dealt e não as cartas que tu gostavas de ter, não é? E o Eduardo é muito bom, bom a fazer isso. Por isso, nesse sentido, sim, claro que, apesar de tudo, eu destruí mais cedo a ideia da rigidez e portanto, houve ali um período em que ele, obviamente, naturalmente, questionava também, não é? Dizer, mas calma, será que nós estamos a fazer bem em vir por aqui? Mas eu própria também questionava isso, não é? Mais do que toda a gente. E pronto, e o que encontramos depois em termos de ajuda profissional foi, para já, uma ajuda muito neurotípica, ou seja, até a própria terapia tinha exigências que elas não conseguiam cumprir e em vez da terapia, depois percebi e depois encontrei, é suposto ser feita para a pessoa que a está a fazer, não é? E os problemas que vão surgindo devem ser abordados à medida que vão sendo surgir. E aqui havia ainda muito esta questão de, não, pronto, pequenas coisas, como tem que entrar na sessão, tem que ficar lá sozinha, e elas não conseguiam aceitar essa exigência e, portanto, a coisa acabava sempre por de que forma é que não aceitavam? O que é que acontecia na prática eram os comportamentos? Não quer dizer, não querendo expor muito os comportamentos, mas eram birras, na altura, muito agressivas e completamente intransigíveis. E havia sempre esta coisa, não, mas nós somos a autoridade, mas não é assim que funciona, não é? E pronto, e então acabámos por explorar vários tipos de terapia, várias coisas diferentes, até um homeopata, tentámos tudo. E pronto, e foi com esse desespero que eu descobri. Aquilo que aconteceu... Olha, a família alargada, como é que olhava para essas coisas? Porque há sempre comentários da tia, da prima, da sogra... É muito difícil. É mesmo muito difícil. Porque de fora eu percebo, eu consigo perceber e até consigo remeter à minha arrogância anterior de educadora de infância e tenho a certeza, e peço desculpa por isso, tenho a certeza que estive nesse sítio onde se olha para aquela situação e pensa-se, mas isto era tão simples, isto agora aqui com uma coisa mais firmeza, aquilo resolvia-se já num instante. E por isso eu compreendo e sei que esses comentários e essas coisas vêm de uma preocupação gigantesca, porque sogras, mães, irmãos estão preocupados com as crianças e connosco, quer dizer, e connosco também, porque nós estamos desgastados, exaustos, não conseguíamos ter uma vida, quer dizer, como nós tínhamos, uma das coisas era a ansiedade de separação muito, muito, muito forte, ir ao supermercado era um evento de horas e horas e horas e horas de dificuldade. E de muito sofrimento, porque era o que estava a dizer há bocado, nós o que não estamos a falar, quando estamos a falar em birras, às vezes damos esta conotação, os adultos estão calmos, as crianças estão a ser más. Mas elas estavam num sofrimento horrível e eu sabia isso, porque isto não era o tempo todo, portanto, era muito difícil conciliar e achar que eram crianças incríveis, que ajudavam sempre, que eram super, super colaborantes, super queridas, super sensíveis, com imensa empatia pelos outros, que de repente só eram manipuladoras e que de repente tornavam-se em monstrinhos para nos chatear. Quer dizer, não fazia sentido, essa não tinha lógica. E eu sabia que tinha que haver uma outra coisa e outro caminho para descobrir. E a internet, com todos os defeitos que possa ter, ajudou muito a perceber e a começar a perceber algumas coisas. E uma das coisas que percebi foi procurar uma terapia mais cognitiva-comportamental que faria mais sentido para a ansiedade, que era onde eu estava. Portanto, eu tinha lido muito em relação ao espectro e a perturbações do desenvolvimento, mas eu não reconhecia as coisas assim, dessa forma. E quando cheguei ao PIN, por uma bênção
eu estava desesperada numa festa de anos que tinha uma terapeuta do PIN, que não foi quem nos acompanhou, mas era que estava lá, eu estava à beira das lágrimas e, portanto, comecei a falar sobre isso e ela encaminhou-me para o PIN e foi assim que eu fui lá parar. E quando eu fui parar a uma psicóloga e quando entrei e desabafei isto tudo, porque neste momento já estávamos em recusa escolar total, portanto já tinha uma fora da escola e a outra lá, com um julgamento brutal da escola, mas brutal. Foi a altura mais difícil de sempre, quer dizer, é um bocado de privilégio. Que havia um dedo apontado a si. Não, era mesmo, tu estás a destruir a vida dos teus filhos porque eles estão ótimos aqui e se tu fizesse isto e fosses mais firme, isto estava tudo bem. Pronto, era tão simples como isto. E então, quando eu cheguei ao PIN, à psicóloga, e disse isto, mas com a ferida toda pronto, agora vem a narrativa toda e eu vou ter que me defender mais uma vez e eu já não tenho força para me defender outra vez. Quando eu cheguei e ela disse... Era como se conhecesse, quando de repente alguém diz claro, porque isto e aquilo, e claro, e porque isso é naturalíssimo. E eu de repente não conseguia parar de chorar porque de repente havia alguém que sabia exatamente o que é que estava a passar, a quem eu não tinha que disfarçar, porque isto tem uma coisa muito difícil que é, para defender a integridade delas, quer dizer, a pessoa não anda na rua, não partilha com os outros pais podem dizer, ai, meu filho está insuportável porque hoje não sei o quê, eu não podia dizer isso, partilhar as coisas exatamente como eram, para bem de todos. E de repente arranjar esse sítio ali e perceber, e ela explicou muito sobre o perfil e as características delas e do autismo na versão feminina, que era uma coisa que eu não tinha nunca percebido e que me fez muito sentido. Na altura, e nós nunca fizemos um diagnóstico formal sequer, porque na altura as palavras que a psicóloga me dizia eram tudo o que eu precisava, não precisava por sorte, sei que depois há questões práticas que podem ser importantes para ter um diagnóstico formal, mas para mim o que era verdadeiramente importante era o conhecimento e dizer, mas ela está a fazer isso porque ela pensa desta forma e, portanto, é difícil quando isto acontece. E aqui é que estão os pontos em comuns destas duas situações em que parece que são do nada, mas não são. E por isso, isso é que era o ouro, não era o papel, não era o diagnóstico, não era nada, era completamente indiferente, chamassem aquilo que chamassem. E foi sempre assim que nós decidimos fazer o nosso percurso e não fizemos a avaliação formal. Apesar de tudo, começou a haver uma questão que era a recusa da própria terapia da parte delas. Até porque tudo o que tinham passado, não esqueçamos que elas tinham sido apresentadas a vários outros terapeutas e que as experiências tinham sido muito difíceis. E portanto, mas mesmo isso, e lá está, por isso é que eu digo a diferença de uma terapia ajustada à neurodivergência, porque a psicóloga dizia, não há problema nenhum, eu falo consigo, eu dou a volta, fazemos o que for, se não der para ajudar por aqui, eu ajudo por ali, e de repente eu pensei, pronto, já não estou sozinha, pode acontecer tudo igual, pode ser difícil na mesma, mas eu já não estou sozinha. E isso mudou tudo. E depois, como havia essa recusa e como a recusa escolar estava a ficar muito grande, havia coisas o sofrimento era muito grande, e como eu deixei, um terapeuta que eu gosto muito americano diz sempre, olha para uma criança de uma maneira diferente e vais ver uma criança diferente. E no momento em que eu me sentia autorizada por uma psicóloga e por pessoas a olhar para ela com a compaixão toda que eu já sentia, mas que eu sentia a obrigação de recalcar, porque achava que havia uma parte autoritária qualquer que tinha que ganhar, quando eu consegui só olhar com compaixão, acabaram-se as guerras. Acabou. Porque ficámos, eu e as minhas filhas, do mesmo lado, a tentar resolver um problema que havia. E não eu versus elas, versus a escola, versus não sei quem, versus nada. Elas e as terapeutas. E depois decidi, a Joana achou boa ideia, a psicóloga achou boa ideia, que eu achámos que era a altura de introduzir medicação, que era um dos meus outros tabus. Lembro-me bem disso. Da discussão sobre a medicação e da relutância que tinha, enfim, por razões várias também. A Ana cresceu numa cultura em que a medicação não era exatamente vista, enfim, talvez com muito bons olhos, era seguramente com alguma desconfiança, talvez seja justo dizer desta maneira, e foi também difícil ultrapassar
essa ideia? Foi muito difícil. Quando cheguei assim, não. Porque nesse ponto eu estava... Aliás, já antes eu tinha falado, porque quando chega a um ponto em que já... Aliás, eu estava com muito medo de ir à consulta com o Dr. Nuno, devo confessar isto. Eu estava muito intimidada. Não é a única, só que eu não percebo porquê. É verdade. Era assim uma figura... E eu própria tinha esta ideia, medicação, por amor de Deus, anda-se tudo a medicar toda a gente, isto resolvia-se tudo com uma coisa qualquer. E eu tinha ido à psicóloga, portanto estava a coisa, mas ao doutor Nuno não. e então, e verdade seja dita, a psicóloga disse, pode ir ao doutor Nuno ou outra pessoa qualquer, não faz mal. Mas eu fui ao doutor Nuno e quando estava na lista de espera, na sala de espera, estava a ler uma entrevista sua no Google, tipo, o que é que eu penso a ver os vídeos todos, pensar, e li uma coisa sua, que pronto, comecei logo a chorar, e pronto, que era isso, que era uma ofensa, qualquer coisa como, era uma ofensa esta ideia de dizer aos pais que estavam a medicar levianamente os seus filhos, porque quem chega ao sítio onde nós chegamos e vai e paga o que é preciso e faz o que é preciso para lá chegar, não vai levianamente, não, quer dizer, não estava a passear no Estoril e decidi lá dar um salto para pedir um bocadinho de Zoloft, não é? Por isso, quando cheguei lá... vítima, não é? Sim, e quando cheguei lá, portanto, nesse sentido já tinha destruído muito, tinha medo, claro, faz impressão, tive também muita ajuda nesse sentido, pela internet, desses grupos, de ver outras pessoas a dar, outras mães a contar a história, como é que tinham chegado, como é que tinham mudado. Porque não se fala disto, e como o Dr. Nuno bem dizia, acho que até na mesma entrevista dizia, claro que ninguém fala disto, porque os pais não andam a publicitar isto, não é? Sim. E então, como isso é natural, como esta conversa e como tudo isto, é difícil de fazer. Só que se ninguém faz, pronto, estava eu na internet à procura nos Estados Unidos de alguém que dissesse, eu dei aos meus filhos isto e aquilo, e foi assim, pronto. E encontrei essa comunidade aí. E faz falta, e por isso o Capiti tem este trabalho tão importante de criarmos esta comunidade cá também, não é? E disto deixar de ser tabu. Por isso, nessa altura, quando foi aí, eu já não tive que destruir tanto. Mas, por exemplo, a minha família teve que destruir mais. Destruir a ideia de que... Destruir a ideia de que, pronto, que era uma coisa horrível, fatalística. Uma criança pequena... Claro, que era uma coisa horrível. E pronto, há uma frase muito comum que é, se teu filho tivesse diabetes, davas insulina, se tiver... Pronto, e mudar para essa mentalidade de calma. Isto é uma coisa que faz sentido, damos todos os outros medicamentos e temos um tabu sobre este, portanto, temos que desmistificar isso. Ana teve alguma sorte naquilo que procurou na internet, porque tenho visto... Não, eu sou boa a pesquisar. Foram muito tempo para fazer. Porque quando a pessoa está muito em solidão, não é? E é verdade, é claro que é preciso um espírito crítico muito, muito, muito grande. Mas funcionou, na verdade funcionou. E eu dizia sempre à psicóloga, eu sei que eu venho dizer e citar coisas na internet, mas são desta coisa específica daqui. E pronto, e por isso para mim foi importante. Ana, disse-me agora uma frase que ecoou em mim com muita força, que é: quando se está em solidão, quando se vive em solidão, quando se está muito em solidão. Fala lá um bocadinho de como é estar muito em solidão. Eu acho... Quer dizer, muitas mães dizem, sabe o que me cansa mais? O que me cansa mais é o olhar dos outros sobre o comportamento dos meus filhos. Como se os acusassem. E isto é em cada canto, é no supermercado, é aqui e é ali. Eu estou tão cansada desse olhar sobre eles. E é isso. Pela injustiça que isso representa. E a injustiça, é isso. E sobre eles e sobre nós, porque há uma ferida de injustiça muito grande, que é, eu estou a fazer tudo o que é possível imaginar, vocês não imaginam o que é que eu estou a fazer, não imaginam o que é que esta criança está a tentar fazer para cumprir tudo, porque, ainda por cima, não só com os meus filhos, mas eu sei que isto é muito, muito típico, são crianças super, super perfeccionistas, querem imenso cumprir, querem imenso fazer o melhor possível, super sensíveis, super empáticas, e que estão a sofrer este julgamento de que o que falta é a motivação. É que toda a gente se concentra só na questão da motivação.
Por isso dá-se castigos e dá-se recompensas. Porque o único problema é a motivação, não há outros obstáculos. E o problema deles não é a motivação. Não há ninguém que queira mais do que eles estar e fazer as coisas regularmente e normal e colaborar e estar tudo bem. Não há ninguém que queira, e não venham com a história da recompensa por proxy, tipo, é bom portar mal porque os meus pais dão-me atenção, porque isso é a maior farsa que existe. Uma criança, se conseguisse controlar isso assim, portava-se lindamente, porque eu, por exemplo, sou ótima quando os meus filhos, até levo-os aos lados e levo-os. Por isso é uma farsa que nos vendem, porque não faz sentido. Uma criança são programados para querer colaborar e para querer estar bem, como todos nós, não é? Não preferem estar bem do que estar 5 horas a gritar e a bater numa porta, desesperados. Por isso, essa é a solidão. E a solidão é também a solidão de e eu acho que isto recai muito sobre as mulheres e sobre as mães, que é a investigação, quem é que é o médico, onde é que nós vamos, qual é que é a terapia, qual é que é o percurso que se faz, como é que se implementa, vai-se falar com a escola, quem é que tem que dar a cara, quem é que vai lá dizer. Pronto, e eu tenho um marido espetacular, e isto recai sobre nós, muitas vezes porque nós assumimos este controle e somos hipercontroladoras, é verdade, mas não deixa de acontecer, e acontecendo... pronto, no outro dia, ao princípio, quando disse, quando eu não vi nem a cantora em si, porque nessa altura eu não era nada sem ser advogada das minhas filhas e terapeuta com doutoramento em todas as coisas que tinha de ver na internet. Mas, por isso... Conseguia nessa altura pensar em si. Uma das coisas que eu também muitas vezes noto ou reparo é que, perante essa angústia, a tristeza, a ansiedade, todo esse medo, etc., as próprias mães começam a ter menos cuidado com elas próprias, menos cuidado no vestir, no arranjar. E, portanto, isso há como que... É impossível, é impossível. É uma quando se está... E é impossível e é uma batalha constante, por exemplo, com a família. Porque a minha mãe dizia-me imensas vezes, tens de tomar conta de ti, tens que sair, tens que ir a isto e aquilo. Só que isso é literalmente irrealista. E oferecer soluções irrealistas a uma pessoa que está no meio da lama é quase mais desesperante e cansativo do que não oferecer. Porque aquilo que é preciso e aquilo que eu tive que aprender a fazer foi perceber que eu, de facto, tenho necessidades, eu própria tenho necessidades e que vou ter que as satisfazer de alguma maneira, porque senão isso vai refletir-se em mal para tudo. Mas as soluções típicas do leva um fim de semana fora, como é que eu vou um fim de semana fora se a minha filha não está na sala diferente de mim? Como é que eu vou ao cinema? Ou como é que me compensa ir ao cinema se eu durante 3 horas antes vou ter de chorar desesperada com o pânico de eu me ir embora, mais o dia a seguir desesperada porque queimou todas as energias que tinha, então não consigo entrar na escola, então eu vou ter que ficar e não vou conseguir trabalhar. Como é que isso vai compensar? Essas soluções não funcionam. E então as soluções têm que ser muito mais micro e muito mais pinças, e não as que a sociedade está habituada de, eles ficam em minha casa, como é que ficam em nossa casa se depois há toda a outra parte, toda uma série de rotinas e de coisas que não dá para passar assim com essa facilidade. Tem que ser coisas muito pequeninas, do género, come-se tudo em pratos de papel e vai tudo para o lixo e que se lixa o ambiente durante esta noite. Pronto. Coisas micros que nos permitam realisticamente ganhar alguma bateria. E ter um marido ajuda muito, porque o marido é a única outra pessoa que de facto está dentro do buraco e que sabe gerir aquilo. Quando sabe, porque eu sei de casais que a mãe está mesmo sozinha. Eu sentia-me sozinha nessa responsabilidade e nesse acompanhamento e no julgamento. E até mais sozinha no julgamento, porque o julgamento é mais para a mãe do que para o pai. Mas de qualquer maneira há pessoas que estão mesmo fisicamente sozinhas e nem sequer têm o privilégio de uma família alargada de desespero, não é? De, olha, vou-me embora e... Eu acho que a solidão aumenta imenso também por isso. O número de divórcios em casais com crianças com perturbação de espectro autismo é 5 vezes superior à média em geral. Quer dizer, e não é mais porque muitas vezes as próprias mulheres vão aguentando exato. Pelos filhos, por razões de ordem económica, claro. etc. Mas essa noção de que se está completamente só, porque a própria família também não ajuda, e da culpabilidade. Muitas vezes, eu acho que os homens, mais do que as mulheres,
tem uma ferida perante um filho com problemas, tem uma ferida, enfim, os psicanalistas chamariam de ferida narcísica, mas enfim, tem mais dificuldade em lidar com isso. E, portanto, muitas vezes as mães estão, na verdade, profundamente sós. Eu acho que chegou ao nosso tempo. Eu queria só dizer uma coisa a mais. Eu trabalhei muito tempo em cancro infantil. E é uma especialidade, do ponto de vista emocional, completamente arrasadora, como pode calcular. Mas sempre vivi essa minha experiência profissional como um privilégio. Porque tive a oportunidade de ver a humanidade no seu melhor. Na coragem e no amor. Obrigado. Obrigada.